Você que está chegando, Deus estava me dando uma palavra para pessoas que estariam aqui nessa oração. E eu creio que essa palavra, ela é com você. Sabe, pessoas que às vezes têm projetos, pessoas que têm sonhos e também pessoas que estão passando por situações difíceis já por muito tempo. Deus estava me dizendo desse tipo de situação, problemas às vezes que não se resolvem, sabe? E a tendência de uma pessoa, quando ela está passando por um problema, é ela olhar para o problema. Isso seria o mais óbvio, né? Seria o mais óbvio, porém não é o mais sábio. Se você olhar para o problema, você pode se desesperar, mas se você olhar para dentro de você, se você olhar para o alto, você vai enxergar melhor quem você é em Jesus. E se você olhar para dentro, você vai descobrir que Deus colocou coisas dentro de você, sabe? Se você tem buscado a Deus, Ele tem te fortalecido no seu interior. E a tendência natural, essa é a palavra, ó, a tendência natural quando nós temos um problema é olhar para o problema, não é verdade? A tendência natural de uma pessoa, você vai entender e nós vamos orar. A tendência natural de quando estamos num problema, a tendência natural de quando nós estamos orando por algo e aquilo não se resolve, a tendência natural é você focar no problema e aquele problema deixar você abatido, sabe, deixar você preocupado. Mas a tendência espiritual é totalmente diferente. Deus te chama para olhar para Ele e quando você olha para Ele, sabe, os seus olhos são iluminados. A Bíblia diz, olharam para Ele e foram iluminados. Aquele que olham para Ele jamais experimentarão decepção. Não tem possibilidade de você se decepcionar se você sempre está olhando para dentro. Se você sempre está olhando para dentro. E se eu estou olhando para dentro, eu também estou olhando para o alto. Por quê? Porque é de lá que vem o nosso socorro. Você está vendo? Hoje nós não estivemos pela manhã, né? Mas nós estamos preparando uma série especial que vai sair tanto às 8 da manhã e também vai sair ao meio-dia, tá bom? E Deus estava me dizendo aqui sobre isso, que Ele vai fortalecer pessoas. Ele vai fortalecer pessoas aqui agora. Sabe? O poder do Espírito Santo está aqui. Deus vai fortalecer você que está sem forças nesse período de oração. Se você é alguém que está aqui e você tem, sabe, principalmente por esses dias, se você está sentindo uma pressão, como se fosse uma pressão na sua cabeça, sabe, como se fosse uma pressão dentro de você, como se fosse até uma espécie de uma ardência, uma coisa estranha, sabe, dentro da sua cabeça, até no físico, sabe, Deus estava me dizendo de pessoas aqui nessa situação que serão curadas, que serão libertas a partir de agora. Deus está tirando toda opressão espiritual e Deus também está trazendo um descanso para você. Deus está trazendo um descanso para a sua alma nesse momento. Sabe, a Bíblia diz, Deus estava me dando aqui um versículo, em Mateus do capítulo 5, versículo 16, dizendo assim, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, escute bem, Deus vai te fortalecer para você viver os projetos, para viver os seus projetos, sabe? Deus vai te fortalecer para você verem as coisas darem certo na sua vida. Por exemplo, talvez você tenha um projeto de vida, talvez você tenha já algumas orações que está diante de Deus já há algum tempo, e você não pode focar no externo, você tem que focar dentro de você, você tem que focar no seu relacionamento com Deus e também, sabe, no entendimento que você tem das coisas. Por exemplo, eu não considero a palavra frustração. A palavra frustração não tem no meu vocabulário do mesmo significado que a maioria das pessoas tem. Por exemplo, a Bíblia fala sobre mudar, sobre a transformação da mente, a transformação, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por exemplo, frustração para mim não existe.
frustração para mim não existe. Vou falar pela terceira vez. Frustração para mim não existe. O que é frustração? É Deus dizendo, eu tenho algo melhor e maior. E eu vou explicar isso já. Agora, escute bem. Frustração não existe. O que existe é o significado que você dá para ela. Porque se a pessoa ela dá esse significado, que frustração é coisa ruim, é algo paralisante para ela, isso vai afetar a sua mente. Você não vai conseguir enxergar por fé, você não vai conseguir ter esperança. E uma pessoa frustrada, isso acaba com as forças dela. Não é verdade? Uma pessoa frustrada, isso acaba com as forças dela. Por quê? Ela tem um significado na cabeça dela, um significado errado sobre frustração. Então, as pessoas querem colocar rótulos em você, em nós, muitas vezes, na verdade, mas o problema é delas com isso, elas vão precisar se resolver com Deus, porque o nosso único rótulo é de filho de Deus, é de amado por Deus. Hoje em dia, Deus está querendo levantar os filhos, Deus está querendo levantar aqueles que têm revelação de quem são em Jesus. Sabe, tem pessoas que estranham quando se fala de quem nós somos em Jesus, quando se fala de identidade. Por quê? Porque, sabe, está precisando do entendimento da palavra, de um relacionamento com Deus. A Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que assim como Ele é, nós também somos nesse mundo. Então, se nós também somos, nós precisamos estar juntos com Ele. Para andar também, né? Obviamente, andar de uma maneira que agrada a Ele, mas andar de acordo com a nossa identidade. Escute bem, Deus estava me dando aqui que Deus vai fortalecer pessoas nessa oração. Deus vai fortalecer pessoas espiritualmente, Deus vai fortalecer pessoas na emoção, e Deus também quer trazer um novo entendimento. Porque se a pessoa está com problema espiritual, é bem fácil. Você expulsa em nome de Jesus, aquele espírito vai embora, e depois ela precisa continuar na presença de Jesus, ela precisa o quê? Esse espaço precisa ser preenchido, não é verdade? Então, espírito é bem fácil resolver. Você expulsa e ele vai embora. Né? Tem algumas situações que são mais complicadas, a pessoa deve renunciar a alguma coisa espiritual, isso é verdade também. Mas o nosso maior desafio que eu tenho percebido nesses tempos, eu tenho feito aqui algumas meditações, alguns estudos aqui, e eu tenho percebido que muitas vezes o que mais nos atrapalha, o que mais estava nos atrapalhando até ontem, é a falta da mentalidade segundo a mentalidade correta. A nossa mente precisa ser guiada pelo Espírito de Deus. Você está ouvindo isso? Nós precisamos ter uma mente espiritual. O que é isso? Não andar conforme o mundo. Não andar conforme o que o mundo pensa, conforme as pessoas pensam, mas nós devemos pensar como Deus pensa. E é isso que Jesus está dizendo, né, nessa direção aqui em Mateus capítulo 5, no versículo 13, ele dizendo que vocês são o sal da terra vocês são, e ora, se o sal ele não tiver sabor, né, se o sal não estiver insípido, como ele vai restaurar o sabor? Se o sal não tiver como que eu posso dizer isso na linguagem de hoje? Se o sal ele não estiver salgando, está bem, né, bem redundante, mas vamos lá. Se o sal não estiver ali salgando, vamos ver se tem outra versão aqui que pode nos ajudar, né? Mas se o sal não estiver cumprindo a função dele, então, sabe, uma comida vai ficar sem sabor. Você já comeu uma comida sem sal, né? Assim também é aquele que fala que está andando com Jesus, mas sabe, está andando só na mentalidade terrena. Não está se importando com o querer de Deus, não está se importando em, sabe, buscar uma direção de Deus, buscar ver qual é a vontade do Senhor em cada decisão, e sai tomando decisão segundo a cabeça dele. Você que está aqui não, mas tem muita gente agindo assim por aí, né? E sabe, a gente não pode andar segundo o que a gente pensa, segundo o que a gente acha que é certo. Não, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra inspirada de Deus para nós. Tudo que nós precisamos está na Bíblia, na palavra de Deus. Agora, escute bem,
eu achei uma versão aqui interessante. Ela fala: se vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o seu gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado para fora e pisado pelas pessoas que passam. Agora, vocês são luz para o mundo. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Escute bem, eu estou vendo algumas coisas aqui. Tem pessoas aqui que são chamadas para ser luz, mas o seu entorno, o seu ambiente e talvez a sociedade, os lugares que você vai, tem pessoas que eles falam sobre você coisas negativas sobre você. Talvez tem pessoas que não querem reconhecer você como você é. Sabe, tem pessoas que querem até atacar você pela sua fé. Querem atacar você pela maneira que você é, pela maneira que você pensa. Não é verdade? Mas você, sabe, você não pode retroceder. Você precisa pedir sabedoria de Deus e continuar se posicionando. Você está vendo? Você precisa continuar se posicionando como um filho de Deus, como uma serva de Deus. Coisas que são normais para o mundo, coisas que são normais para as pessoas que não têm Jesus e não estão seguindo os ensinamentos de Jesus, isso não é normal para nós. Nós precisamos sempre ver qual é a vontade de Deus. Mesmo quando Deus nos dá uma revelação, nós devemos ver se essa revelação ela tem ligação com a palavra escrita de Deus. E eu sei que isso é um desafio para muitos, por quê? Porque as pessoas tiram o versículo fora do contexto sem discernimento. E Satanás usou versículos também para atacar Jesus. Então não é porque é um versículo que é uma direção de Deus, que é uma base, né, para você receber também uma palavra. Por isso nós precisamos do quê? A Bíblia diz: o Espírito nos guiará em toda a verdade. Nós precisamos do quê? Comunhão com o Espírito Santo. Você está ouvindo isso? Então, a gente não pode ser um sal que não dá o sabor. Nós somos chamados para sermos a diferença. O mundo pode estar em trevas, mas sobre ti se verá a glória do Senhor. E ao mesmo tempo que você é essa diferença, você não pode deixar as palavras dos outros, os costumes dos outros, a mentalidade dos outros afetar a sua vida. Talvez tem pessoas que dão opiniões sobre você, e esse problema não é seu, o problema é delas. Então você coloca na mão de Deus e continua fazendo a diferença. Continua agindo conforme Deus. Sabe, tem pessoas que entram num trabalho novo, elas entram num trabalho novo, e quando elas entravam lá, elas estavam amando Jesus. Quando elas entraram naquele trabalho novo, sabe, elas estavam ali fervorosas. Elas entraram naquele trabalho, naquela escola nova, naquela faculdade, elas estavam amando Jesus. Mas chegou lá, aí tem pessoas que falam assim: ah não, sabe, você não precisa agir assim. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode falar isso, você pode falar, sabe, coisas que você sabe que isso não é de Deus para você. Ah, não, sabe, o que eu vejo muito, eu tenho aconselhado algumas pessoas, né? Algumas pessoas, e tem pessoas que falam assim: ah, não, por exemplo, seu casamento não está dando certo, parte para outra. Isso não é coisa de quem está andando com Jesus e está andando na palavra. Sabe, eu sei que em alguns casos, sim, não tem solução para um casamento. Pode ter, né? Isso não é o normal é você. Isso não é o falando sobre o normal. Isso não é o que Deus quer. Deus quer uma orientação. Outra situação. Tem pessoas que às vezes no ambiente que elas estão, no trabalho que elas estão, tem pessoas ali que ficam, sabe, fazer isso com você, irritar você. Mas o que acontece? Você precisa desenvolver uma mentalidade forte para não deixar as pessoas entrar na sua cabeça. E você tem influência, sabe? Muitas vezes até ficando em silêncio, no momento certo, você tem influência. Sabe, talvez tem pessoas fazendo coisas contra você, mas como Jesus agia? Jesus ensinou sobre dar outra face. Dar outra face. Sabe que a expressão no original, sabe como diz dar outra face? Vira as costas, dá as costas para essa pessoa e sai andando. Você está ouvindo? E não está acontecendo nada aqui não, tá, gente? É que Deus começa a me inspirar, eu começo a orientar aqui as pessoas, né? Mas escuta bem. Então, virar outra face, sabe? Tá ruim a gravação?
Estamos ao vivo. Eu vi alguém escrevendo que tá ruim. Tá ruim, vamos ver aqui. Coloca aí se vocês estão ouvindo. Tá, estamos ao vivo. Eu vi alguém escrevendo que tá ruim. Tá ruim, vamos ver aqui. Meu Deus, toca nessa internet. Vamos acertar aqui, peraí. Vamos ver aqui. Melhorou agora? Melhorou agora? Voltou? Acho que agora voltou, né? Não sei se está muito... Voltou? Ok, eu vi que para mim aqui agora voltou. Tá bem mesmo, tá bem. Então vamos lá. Então nós precisamos ser a diferença. E como ser a diferença? Procurar em tudo saber qual é a vontade do Senhor. Sabe? Talvez tenha alguém te perseguindo no seu trabalho. E sabe o que o inimigo quer? O inimigo quer que você haja como vítima. Mas sabe? Você não pode dar esse gostinho para ele. Não pode. Você não pode agir como vítima. Porque você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você vai continuar na sua posição. Você está vendo? Então, escuta bem. Ser sal da terra, isso deve ter uma sabedoria. Simples como a pomba e prudente como a serpente. Sabe? O inimigo quer ver pessoas aqui agindo como vítima. O inimigo quer ver pessoas aqui se vitimizando. Sabe? Tem um pastor que ele falou uma coisa esses tempos aqui. O meu filho e eu, nós demos risada, mas uma risada... Enfim. Ele falou assim... Demônio vitimista, demônio, né? E falou outras coisas, sai em nome de Jesus. Eu sei que esses espíritos podem agir também de forma a criar esse tipo de situação, esse tipo de comportamento nas pessoas. Mas sabe, você como uma filha de Deus, sabe, você precisa ter uma sabedoria de lidar com essas contradições, de lidar... quando pessoas estão perseguindo você ou pressionando você. O que você deve fazer? Você deve orar, você deve colocar diante de Deus e pedir também para Deus uma sabedoria para lidar nessas situações, sabe? Então, por que eu estou falando isso? Porque Deus estava me dizendo de pessoas que precisam ser fortalecidas. E essas coisas de você, sabe, se preocupar com o que os outros falam, de você... que nós estamos falando aqui, de pessoas te influenciarem, sendo que você está com a verdade, essas coisas acabam com a energia de uma pessoa, sabe? Existe um poder em você ser quem você é em Jesus. E em Jesus, você é amado, você é protegido, você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você é um abençoado, você é próspero, sabe? Se você for ver a palavra prosperidade na Bíblia, quer dizer sobre ser rico. Você está ouvindo isso? Isso é Bíblia. Se você ler a Bíblia no original, você vai ver essa expressão que dá lá. Agora, a maioria das pessoas entendem rico como conta bancária. E Deus não fala sobre ser rico como o homem. Ele sim acrescenta riquezas também, né, aqui da terra. Mas a sua maior riqueza está em ser quem você é em Jesus. Você está ouvindo isso? Pode ser que existem pessoas ricas que com pouco dinheiro na conta bancária. Você está ouvindo isso? Pode acontecer de alguém ser rico e ter pouco dinheiro na conta bancária. Por quê? Porque a nossa riqueza está na nossa identidade, em quem Deus fala que nós somos. Nós somos filhos de Deus, amados por Deus, sabe? Protegidos por Deus, e Deus nos enviou aqui para a terra com um propósito. Você está ouvindo isso? Se alguém está procurando a riqueza, ou está procurando a prosperidade de uma maneira muito, sabe, desenfreada, obstinada, isso não é bom para essa pessoa. Por quê? Ela precisa primeiro cuidar da mente, ela precisa primeiro, sabe, descobrir quem ela é, descobrir a sua identidade e trocar os seus pensamentos. Quando a identidade é revelada, quando a mente é tratada, aí sim, essa pessoa está em uma boa posição de receber outras formas também de prosperidade, sabe? Não estava programado eu falar aqui, então talvez é uma instrução que vai acrescentar para a vida de alguém. Agora, Deus, ele tem o cuidado completo, a prosperidade completa
sobre a nossa vida também. Você está ouvindo? Então não permita que opiniões de outras pessoas venham te enfraquecer. Não permita que opiniões de outras pessoas, que palavras às vezes contrárias à sua vida, venha atrapalhar você de ser como Jesus nessa terra. Porque a Bíblia está nos dizendo sobre ser sal da terra e luz no mundo. E sabe, nós fomos chamados para ser a diferença. E quando você é a diferença, sabe, tem uma luz de Deus na sua vida, sabe? Então você começa a brilhar. Isso é natural, né? E sabe, e Jesus estava falando aqui, ninguém pega uma lamparina e coloca debaixo de um cesto. Ela é colocada no lugar alto, no lugar próprio, para iluminar toda a casa. E quando tem uma luz de Deus na sua vida, escuta bem, quando tem uma luz de Deus na sua vida, tem pessoas que falam, ah lá, aquele lá gosta de aparecer, aquela lá gosta de aparecer. Na verdade, quantas vezes as pessoas já me vieram falar isso? Quantas vezes nós já passamos por isso? Na verdade, mas a verdade de Deus sobre você não é que você está querendo se aparecer. Tem pessoas que realmente, eles querem se aparecer. Isso é verdade. Mas se você está andando com Jesus, sabe, naturalmente, a luz de Deus vai começar a brilhar através de você. Porque para operar na terra, Deus muitas vezes escolhe usar um corpo. Deixa eu falar mais uma vez. Para operar na terra, muitas vezes Deus escolhe usar um corpo. Deus pode operar da maneira que Ele quiser, mas Ele escolheu agir através de homens, de mulheres imperfeitos, imperfeitas. Ele nos escolheu para que através de nós, sabe, esse mundo seja iluminado, esse mundo veja a diferença, esse mundo seja alcançado pelo amor de Deus, pelo poder de Deus, pelos milagres de Deus e pela salvação completa, em nome de Jesus. Você está ouvindo? Sabe, eu creio que você deve ter recebido algo de Deus aqui. Eu creio que você deve ter recebido algo de Deus aqui. Deixa a sua luz brilhar. Talvez Deus tenha te abençoado com uma essência. Deus tenha te abençoado de algumas formas. Sabe? Deus tenha te abençoado de algumas formas. E aí pessoas talvez estão lançando palavra contrária a você. E não leva isso para o coração. Perdoa essas pessoas. Uma boa expressão para o perdão é deixar ir. Deixar ir, sabe? Então quer dizer, não deixa o seu coração ficar ofendido. Fala, eu perdoo. Fala o nome dessa pessoa onde você estiver. Sabe, um tempo atrás eu achava que a maneira correta, se alguém tivesse coisa contra mim, eu devia ir até ela e pedir perdão. E algumas vezes a gente tem que fazer isso mesmo. Só que tem vezes que você não sabe nem o que você fez com a pessoa e ela começa a fazer coisa contra você. Na verdade, gente, não está acontecendo nada comigo, tá? Eu creio que não. Né? Eu só estou falando aqui com uma instrução. Eu já passei por muita coisa, né? Agora, graças a Deus, né? Estamos vendo bons tempos. Agora, escuta bem. Mas se você vai lá e fala para a pessoa, se eu fiz alguma coisa para você, me perdoa. Às vezes, ela vai usar isso até contra você. Você sabia? E aí você não vai agir como vítima também, porque você sabe quem você é, você sabe que você é um filho de Deus. Não é verdade? Olha lá, ó, tem gente falando confirmação. Então, né, tem um motivo de eu estar aqui exposto, falando isso para você, mas exposto, guiado pelo Espírito e através de minha luz de Deus chegando em você. Você está ouvindo? Ok, estou representando Jesus para você aqui. Escuta bem, se você chega na pessoa e fala, se eu fiz alguma coisa contra você, você me perdoa. Isso em algum momento pode dar certo, mas muitas vezes isso não dá certo. Às vezes a pessoa está com a coisa ruim dentro dela, que só Deus pode mudar, que só o tempo vai resolver, né? O tempo também às vezes não resolve muita coisa, que resolve é o Espírito Santo, né? Às vezes só o Espírito Santo vai resolver, o Espírito Santo vai tratar um tempo com aquela pessoa, sabe? Então o que você faz? Se você chegar nela e falar assim, se eu te fiz alguma coisa, você me perdoa, pode ficar pior. Então você precisa discernir. Tem vezes que isso funciona, tem vezes que isso não funciona. Então, perdoar, como você deve fazer? Quando você estiver orando, Jesus falou, você vai, no seu tempo de oração, fala, Deus, eu coloco essa pessoa diante do Senhor, eu não seguro ela comigo. Eu perdoo ela em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. Perdoar quer dizer deixar ir. Tem vezes que Deus vai restaurar o relacionamento. Tem vezes que Deus vai restaurar. E tem vezes que Deus vai afastar algumas pessoas de você. Sabe? Eu acho bonito quando Deus restaura. Mas tem vezes que a pessoa não deixa ser trabalhada por Deus.
E a psicologia fala uma coisa, sabe, ela fala assim que uma pessoa, quando a pessoa é de um jeito, dificilmente ela vai mudar, né? Tem umas linhas aí que falam isso, sabe? Mas eu creio no Evangelho de Jesus Cristo. E eu creio que o Espírito Santo convence, que o Espírito Santo transforma as pessoas por dentro. Quando a pessoa tem uma revelação da sua identidade, de quem ela é em Jesus, esse já é um primeiro passo para ela ser transformada, não é verdade? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se tem alguém aí fazendo coisa contra você, que você percebe que tem uma coisa estranha, então começa a discernir muito bem. E no seu tempo de oração, coloca isso diante de Deus, porque é isso aí que estava tirando as suas forças. É isso aí que estava tomando a sua energia, sabe? Eu falei com vocês aqui, eu fiquei muito impactado. Eu fui ver uma palestrante esses tempos, e ela estava falando assim que a morte é a ausência total de energia. Morte é a ausência total de energia. Ela falou assim, se você está um pouco sem energia, quer dizer que você está um pouco sem vida, né? Mas eu creio que a vida de Deus agora, ela está te inspirando, Deus está te fortalecendo agora, e Deus está falando com você. Cuidado com a opinião dos outros. Anda com Jesus, anda na palavra e busca uma sabedoria de Deus em cada situação. Em cada situação, se você orar, Deus vai te ajudar de alguma forma. Deus vai te ajudar te dando uma orientação. Deus vai te ajudar dando um livramento. Deus vai te ajudar de alguma forma. Sabe? Eu estava preparando uma coisa aqui. Deus, sabe? Eu creio que é Deus que está guiando para outras coisas aqui. E eu sei que, sabe, algumas pessoas estão sendo alcançadas. Eu sei que você que está aqui está sendo alcançado em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Coloca aí, eu tenho o meu pedido de oração. Eu tenho meu pedido de oração. Deus vai te fortalecer. E projetos que você tem vão dar certo. Porque muita gente foca no projeto, mas não foca dentro de si. Não foca no seu relacionamento com Deus. Por exemplo, nesse projeto, você tem buscado uma instrução para esse projeto? Você tem orado por uma palavra de Deus? Você tem lido algum livro que vai te acrescentar nessa direção do projeto? Você tem orado sobre isso? Se você precisa de uma conexão com alguém, sabe? Você tem orado por esse projeto? Sabe? Talvez você tenha um projeto de morar numa casa melhor, tá tudo bem. Fique em paz. Deus não se importa com isso, Deus não é inseguro. Agora, Deus tem uma missão para você. E Ele não quer que você foque em primeiro lugar nas coisas, Ele quer que você foque nele. O reino de Deus é algo espiritual. Você foca no reino de Deus, você foca no que Deus quer. E Deus vai te orientar para as outras coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está vendo? Então coloca aí se você tem um projeto, se você tem um pedido de oração, coloca aí porque Deus vai te fortalecer agora. Deus falou comigo que vai entrar dentro das casas. Deus falou comigo que vai entrar dentro das mentes. Pessoas que estavam com a mente natural, sabe? Deus está colocando uma mente espiritual. Tantas vezes ao longo da nossa jornada, uma mente natural quer voltar, não é verdade? Mas Deus está falando aqui com você. Ele te trouxe aqui, o Espírito Santo está soprando vida. É a vida de Deus, é o Ruá. É a inspiração divina que está vindo sobre a sua vida. E Deus está falando aqui com você. Ele vai te fortalecer para você viver os projetos. Ele vai te fortalecer, vai trazer resposta de oração. E Deus está fortalecendo você agora. Você que estava com uma dor no corpo físico, você que estava sem energia, você que estava sem força, recebe força agora em nome de Jesus. Recebe força espiritual, sabe? Está vindo em você um desejo de buscar a Deus. Está vindo em você um toque do Espírito Santo na sua vida. Deus está tocando na sua alma. Deus está agora tocando agora nas suas emoções. Deus está tocando agora no seu corpo físico. Deus está fortalecendo o seu corpo físico agora. Recebe força agora. Recebe poder de Deus agora. Espírito, alma e corpo estão sendo visitados, estão sendo tocados por Deus. Recebe agora do poder do Espírito Santo. Olha, eu vi aqui tem gente orando por discernimento. Recebe discernimento espiritual em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Tantas vezes esse mundo tem tentado nos influenciar. Tantas vezes o inimigo quer armar estratégias
para que nós tenhamos um posicionamento de vítimas, mas não tem como, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que nos criou com uma identidade de filho de Deus. O Senhor é aquele, o Senhor é aquele que nos enviou para a terra com a missão, com um propósito. A missão não é nossa, a missão é sua. A nossa vida não é nossa, a nossa vida é sua. Tem pessoas aqui, Deus está falando com pessoas aqui. A sua vida está nas mãos dele. Não tenta resolver do seu jeito. Não tenta ir conforme a sua cabeça. Se você mudou de ambiente, não deixa o ambiente te influenciar. Continua fazendo o que Deus quer. Continua fazendo do jeito de Deus. Porque tem pessoas aqui que o inimigo está armando estratégias. Eu vou falar. Isso aqui não é espiritualizar, não. Por quê? Porque o mundo espiritual é real. Tem pessoas aqui que estão próximas de receber uma bênção espiritual, uma dádiva espiritual. Quer dizer, um novo entendimento. Tem pessoas aqui que estão sendo livres de um espírito de ofensa. Tem pessoas aqui que Deus está resolvendo coisas dentro de você. Sabe por que Ele está resolvendo coisas dentro de você? Porque Ele tem uma bênção externa para você. Ele tem um projeto físico para você. Mas, porém, mais importante do que algo físico é você por dentro. Você está ouvindo isso? Sabe? Quando as pessoas estão vazias de alma, quando as pessoas também não têm um relacionamento com Deus, ou quando nós estamos passando por algum momento de falta de um relacionamento com Deus, sabe o que acontece? A maioria, você que está aqui talvez não, mas muita gente por aí, a maioria das pessoas focam em coisas externas primeiro. Deus não quer que seja assim com você. Foque dentro de você, sabe? Leia a sua Bíblia. Se você não está entendendo, compra um comentário bíblico. O comentário bíblico te ajuda a entender coisas no natural e você em oração vai receber o discernimento espiritual para a tua situação. Você sabia que a Bíblia não é um livro só de histórias? Não, a Bíblia tem histórias, mas a Bíblia é um manual para nós. Em todos os tempos da sua vida, em todas as épocas, em todas as fases que você vive na vida, a Bíblia tem uma resposta. Por quê? A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia é viva. A Bíblia não é um livro morto, como outro qualquer. Sabe? Você pode ler um bom livro em alguma área que Deus está te direcionando. Sabe? Você pode ler um bom livro de um desenvolvimento humano, desenvolvimento emocional, ou de algum projeto que você tem, você deve ler, porque nós estamos ainda no mundo físico também, né? Mas sempre, tudo que você for fazer deve estar baseado na palavra. Sempre deve estar em oração, para você não pegar instruções erradas por aí. Você está ouvindo isso? Então, escuta bem. Seus projetos vão dar certo. Agora você precisa entender, a sua vida está na mão de Deus. E o projeto é Deus que vai te dar. Porque Deus não te enviou para a terra por acaso. Deus não estava assim no céu e falou, não tenho nada para fazer, vou enviar ela lá, vou enviar ele lá. Não. Deus é um Deus de propósito. Deus te enviou para essa terra com um propósito. Deus te enviou para essa terra com um objetivo. Talvez você não está vendo muito significado na sua vida. Mas sabe por que você não está vendo? Porque você está deixando as vozes dos outros falar na sua cabeça. Ou pior ainda, você está com uma batalha na mente e não sabe. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado uma oração que eu falei aqui da batalha na mente. Sabe? Sabe que Deus está falando comigo aqui? Tem pessoas aqui que estão com uma confusão na mente. Sabe? Não consegue ter um pensamento firme no que quer. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa. Isso são batalhas sutis na mente. São batalhas com uma raiz espiritual. Você está ouvindo isso? Deixa eu falar para você aqui. Sabe? Você precisa passar um tempo com Deus. Para Deus fazer um detox. Sabe? Fazer um detox aí da alma.
Quer dizer, tirar todos esses pensamentos ruins, esses desejos ruins, esses sentimentos ruins, perdoar as pessoas que te machucaram. E perdoar quer dizer soltar e deixar ir, sabe? Solta e deixa ir. Se for para Deus restaurar, deixa Deus fazer, Deus traz de volta. Você tem um relacionamento, você tem fé suficiente para crer nisso? Sabe? Tem gente que não quer soltar e deixar Deus fazer. Ó, Fernandópolis, eu tive uma experiência poderosa voltando de Fernandópolis no ônibus, hein? Eu falei com vocês aqui esses tempos. Você está ouvindo? Escuta bem. Se Deus está agindo na vida de alguém, não tenta pôr a mão e atrapalhar. Você está vendo? Sabe, eu perdi o controle aqui dessa oração. Então, eu sei que Deus está fazendo alguma coisa. Sabe? Eu perdi o controle aqui da oração, mas Deus não perdeu o controle. Tem pessoas aqui que precisam perdoar, mas precisa de sabedoria para perdoar. No seu tempo de oração, perdoe essa pessoa. Comece daí. Depois, se for necessário, Deus vai direcionar outras coisas. Você está ouvindo isso? Tem pessoas aqui que estão influenciando você a agir de uma maneira que não agrada a Deus, num trabalho novo, numa faculdade, numa escola. Sabe? O mundo pode estar em trevas, mas sobre ti se verá a glória do Senhor. Sabe? A palavra de Deus não sai de moda. A palavra de Deus é sempre a verdade. Você pode ver o tanto de coisa que já foi modinha e passou. O tanto de coisa que foi... Olha, mais de Fernandópolis, glória a Deus. O tanto de coisa que foi modinha e passou. O tanto de coisa que foi por um tempo e passou. Sabe? O tanto de pessoas que já vieram na terra, ficaram um tempo e passaram. Sabe? Eu posso passar, os tempos podem mudar, mas a palavra de Deus é sempre a verdade. E Deus é sempre o mesmo. Sabe? Não deixa aí a cultura de onde você está te influenciar. Ah, não, acaba com esse casamento. Ah lá, pode namorar mesmo sem orar. Não. Você está ouvindo? Ah não, faz aí o que você quiser, o seu coração é que manda. Você está vendo? Não, a Bíblia fala que o coração é enganoso, nós precisamos orar. Quando você ora é diferente, Deus põe em você o que você deve fazer. Sabe? Não deixa a cultura te influenciar, as pessoas te influenciar. Nós precisamos ser o sal da terra, nós precisamos ser a diferença. Nós somos chamados para ser como Jesus aqui na terra. Então tem duas coisas que eu estou falando aqui. Não deixa te influenciar. Olha, da Angola, glória a Deus. Você não deixa a cultura, as pessoas te influenciarem quando isso está indo contra a palavra de Deus. Você tem que ver se aquilo que alguém está te falando, se aquilo está na palavra de Deus, se aquilo tem uma base na palavra de Deus. E uma outra coisa, se Deus tem um chamado na sua vida, ou se você está orando por um projeto, estou falando uma segunda coisa agora. Então, a primeira coisa, tem que estar sempre baseado na palavra. Tem alguém te dando uma opinião aí? Vê se isso está de acordo com a Bíblia. Sabe? Agora, uma outra coisa. Deus te revelou, eu estou falando da palavra escrita, você tem que estar sempre baseado nela. Sempre baseado em todo o tempo. Agora, às vezes, Deus te revelou algo. Deus te revelou algo. Deus te fez uma promessa, sabe? Então deixa eu falar uma coisa para você. Esse projeto vai dar certo. Não deixe a opinião dos outros falando, isso não vai dar certo não. Não deixe isso entrar na sua cabeça, sabe? Eu sei que é difícil. Você tem algumas vozes falando na sua mente, mas você tem que pôr os limites. Você tem que falar, sobre esse assunto eu não quero a sua opinião. Sobre esse assunto eu não falo, né? Procura um jeito mais carinhoso de falar isso. Mas, esse assunto eu não falo, né? Isso aí talvez seja mais carinhoso, mais respeitoso, né? Você tem que pôr os seus limites, porque você sabe o que Deus falou para você. Você sabe o que Deus revelou para você. Tem pessoas que Deus revela para elas. Quantas vezes Deus revela para você? Você sabe que Deus revelou. Aí tem gente que vai lá e fica falando, acho que Deus não faz isso não. Eu acho que você já está exagerando. Sabe? Deus vai fazer sim. Deus é um Deus de milagres. Se Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir. Por mais que pareça que é estranho, por mais que pareça que ninguém viveu isso, quem sabe Deus não te chamou para ser o primeiro,
para ser a diferença. Sabe? Nós lemos aqui hoje que você não pega uma luz e coloca debaixo de um cesto, mas você coloca em um lugar adequado, onde possa iluminar todos que estão na casa. Sabe, eu declaro que a sua família, eu declaro que você vai ser uma referência para muita gente. Eu declaro que, sabe, ao verem o seu testemunho, pessoas vão passar a acreditar mais em Deus. Eu declaro que através da sua vida, Deus vai levantar pessoas da sua família, Deus vai levantar pessoas da sua cidade, Deus vai levantar pessoas ao seu redor, em nome de Jesus. Sabe, eu vou falar uma coisa aqui, eu falo que Deus, né? Eu estou falando que Deus está me inspirando com sabedoria. Tem pessoas que falam, eu falo que Deus manda mesmo, né? Mas tem gente que não tem sabedoria para lidar com isso. E que Deus me dê sabedoria, porque eu vou falar. Tem alguém aqui que está orando sobre algo em relação à política. E esse canal eu não falo disso, né? Deus não me deu orientação para isso, né? Mas, sabe, a Bíblia fala assim, eu só vou dar esse versículo e nós vamos agradecer. Quando o justo governa, né? Quando o justo governa, eu vou pegar aqui o versículo para falar certinho, ó. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. Você está ouvindo isso? Então, isso aqui é uma palavra que Deus está dando para alguém aqui. Quem me conhece sabe. Vocês que estão aqui já há mais tempo, que sabem que Deus é tão bom que toda vez que Deus fala aqui, Deus cumpre, Deus opera nos sinais. E sabe, nós precisamos orar pelos governantes, mas se Deus está te orientando para alguma coisa, vai em frente. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui. Escuta bem. Nós devemos orar pelos nossos governantes, independente de quem esteja lá. Agora, se Deus está te orientando para alguma coisa, vai em frente. Se Deus está te orientando para alguma coisa aí, nessa área aí, vai em frente. Se Deus está te orientando algo sobre política, se Deus está te orientando, vai em frente. Você está ouvindo? Deus te trouxe aqui para te fortalecer e para dizer que Ele tem um projeto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está chegando depois, pega a oração do começo. Eu creio que Deus vai falar alguma coisa importante, alguma coisa especial com você. Tá? Estamos sempre aqui. 8 da manhã. E na semana que vem, né? 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Esse é o horário, o novo normal. Agora, a semana que vem, nós vamos ter uma série especial. Eu vou entrar ao meio-dia, sabe? Eu vou entrar ao meio-dia falando sobre projetos, falando sobre propósito, sabe? Dentro da missão, do propósito de Deus para a nossa vida. Você sabia que Deus se importa com você? Deus tem um projeto, Deus tem um propósito na sua vida. Então nós vamos estar aqui ao meio-dia orando por projetos, orando por pedidos de oração. Eu vou agradecer agora junto com você. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. E eu oro mais uma vez hoje, para que o Senhor venha entrar de uma maneira especial em cada pedido de oração. Pai, muitas vezes nós não sabemos pedir como deveria, mas o Senhor conhece até os gemidos do nosso coração. Eu peço que o Senhor venha livrar cada um aqui da murmuração, que o Senhor venha livrar cada um aqui da reclamação, e que o Senhor venha liberar uma graça especial. Fortalecer agora, Pai, libera a tua força, libera o teu poder agora, sobre a vida de cada um que está aqui. Pai, eu peço que o Senhor venha agir nesse pedido de oração, que o Senhor venha agir nessa casa, nesse projeto. Pessoas que estão aqui, Pai, que o inimigo quer criar situações para que ela se vitimize. Todo mal, eu dou uma ordem agora, bate em retirada em nome de Jesus. Bate em retirada agora, em nome de Jesus. Pai, fortalece essa mente, fortalece esse coração, fortalece o ambiente dessa casa, agora, em nome de Jesus. Pai, nós somos seus, o projeto é seu, a missão é sua, o propósito é seu. Nós estamos em uma breve passagem nessa terra, para fazer o que te agrada, para fazer o que o Senhor quer. Pai, venha com a tua força sobre nós, com a tua unção sobre nós, com a capacitação sobre nós,
e nos guiar pelo Teu Espírito. O Espírito Santo manifesta o Seu poder através das nossas vidas. Pai, nós estamos disponíveis para sermos luz. Luz e como luzeiros nesse mundo, assim como a Sua palavra fala. Pai, nos usa para iluminar essa terra, para ser sal e para ser luz, para ser a diferença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está levantando pessoas aqui para ser luz, para ser sal, para ser o tempero, para ser a diferença. Continua andando na palavra, continua andando com Jesus, porque haverá uma recompensa no céu, né? Haverá uma recompensa na terra, mas sobretudo no céu, na eternidade. Você está ouvindo? Deus está falando com pessoas aqui. Sabe, eu creio que Deus vai te recompensar aqui na terra, mas a nossa maior recompensa vai ser no céu. Sabe? Então, não é só uma coisa nem outra. Tem pessoas que pregam errado. Eles falam assim, não, Deus não tem nada para mim aqui na terra. Não é verdade. É que talvez a pessoa não interpretou bem a Bíblia. Deus tem recompensa aqui na terra sim. Ele fez com muitos aqui. Ele fez com Daniel, ele fez com José, que são os casos clássicos, né? Com Abraão, sabe? Ele tem recompensa aqui para a terra também. Mas não se pode nem comparar com as recompensas na eternidade. Sabe? Haverá uma recompensa aí sobre a sua vida. Sabe? Haverá uma recompensa aí sobre a sua vida. Continua firme com Jesus. Continua na palavra. Porque não tem recompensa para quem não permanece. Você está ouvindo isso? Sabe? Deus me inspirou uma palavra antes de ontem dizendo: a eternidade começa hoje. A vida eterna começa hoje. Mas a morte eterna também começa hoje. Então você precisa escolher continuar com Jesus, receber a Jesus como seu Senhor e Salvador e continuar com Ele para todo sempre. Todas as vezes que a Bíblia diz sempre, ela quer dizer sobre a eternidade. Sabe? Esse anseio que tem dentro de você é Deus te chamando para um relacionamento com Ele. A Bíblia diz, Deus colocou a eternidade no coração do homem, o anseio pela eternidade no coração do homem, mas ele não sabe bem o que Deus fez. Sabe? Então, como eu posso viver uma vida diferente a partir de hoje, dentro da vontade de Deus? Eu preciso clamar pela ajuda dele. Eu preciso continuar tendo esse relacionamento com ele, porque Deus honra os escolhidos. Deus honra aqueles que permanecem. Deus vai te honrar. Você está permanecendo em Jesus? Deus vai honrar você. Você está fazendo, sabe? Você está fazendo o que é certo, mas não na sua força. Talvez você não tinha força, mas você vê aqui, Deus está te fortalecendo. Deus está te fortalecendo para você continuar obedecendo a Ele. É Deus quem faz a nossa vida, né? E Deus vai honrar você, porque você usou o seu livre-arbítrio para falar: Deus, a sua vontade. Talvez você tenha uma vontade, mas você está renunciando à sua vontade para viver do jeito que Ele quer. E o jeito que Ele quer é melhor para você. Ele nem precisaria da recompensa, mas Ele é tão bom que Ele vai liberar uma recompensa na sua vida. Você recebe essa palavra? Sabe? O anjo desce e anota. O quê? Deus está falando, ó, eu estou anotando cada um que está recebendo essa palavra aqui. Eu não sou de falar isso aqui, porque às vezes eu acho forçação de barra quando Deus não está falando, né? Mas Deus está anotando cada um que está recebendo aqui, ó. Tem gente aqui que já teve oportunidade de fazer coisas que era contra a palavra de Deus e não fez. Se você fez em algum momento também, pediu perdão, Deus já te perdoou. Você mudou, deixou aquele erro para trás, Deus já te perdoou. Arrependimento é mudança, né? E Deus está falando aqui, haverá uma recompensa para todos aqueles que estão permanecendo, para todos aqueles que estão perseverando. O estoque de milagres e de bênçãos de Deus não acaba em seu favor, em nome de Jesus. Você está ouvindo? Que especial. Estamos sempre aqui, 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Daqui a pouco estaremos de volta. A semana que vem, nós vamos ter uma série especial ao meio-dia, falando de projeto, de propósito e de agir de Deus em favor da nossa vida, no sentido também dos propósitos, dos projetos que Deus tem na nossa vida, tá bom? Se você puder, compartilhe essa oração, compartilhe essa palavra com 100 pessoas, se você puder. Agora, se você não puder compartilhar com 100, compartilha com 2 ou 3, aí que Deus colocar no seu coração, sabe? Sei que vai ser bom, vai ser poderoso
e Deus vai continuar te abençoando em nome de Jesus. Se você puder, deixa também o seu like aí, deixa o seu comentário quando terminar o vídeo, vai ser muito poderoso. Nós estamos, o nosso livro, nós vamos agora ter a versão digital, né? E vamos ter uma surpresa em relação ao livro também nos próximos dias. Se você quiser adquirir o nosso livro, agora em formato digital por alguns dias, e daqui a pouco nós vamos ter também o livro físico novamente, tá bom? Olha lá. Aqui na descrição tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma palavra especial que eu citei para vocês aqui, para vencer a batalha na mente. Sabe? Foi uma palavra especial, eu creio que vai te abençoar muito. Até o nosso próximo encontro. Até lá.